Olá pessoal, meu nome é Moraes, sou psicanalista e terapêutico da Escola de Desenvolvimento Humano PTC. Que eu, a Rafaela e a Carol, são terapeutas e psicólogas, que idealizamos essa escola, e essa escola tem o objetivo de trazer uma metodologia diferenciada, né, para nosso desenvolvimento humano. Né? Nós temos um projeto maravilhoso aí que é Conexão com a Vida Plena. E eu gostaria que vocês acessassem, né, nossos canais, né, nosso contato e descobrissem como que estamos trabalhando nesse sentido. E antes de mais nada, gostaria que vocês dessem um like aí para nós, né, colocasse o sininho lá para receber nossas mensagens e se inscrevesse nos nossos canais mesmo, para que conheça o nosso trabalho e nos ajude também a ajudar as outras pessoas. Hoje eu estou trazendo um assunto interessante que é a metodologia científica. Muitas vezes a gente pensa que metodologia científica é muito complicado, né? Só para quem está estudando, para quem está na faculdade, quem está fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado, alguma coisa parecida. Mas a metodologia científica é muito mais simples do que isso. Se nós lembrarmos, né, as vovós de hoje falam assim para as netas, né? Olha, toma um chá de boldo. Mas por que ela fala isso? Simples, né? Através das pesquisas, das experiências anteriores, ela viu que as pessoas que passam a noite ou então muito estressadas, etc. E tal, ela precisa de alguma coisa para poder é, melhorar, né, a sua situação. E isso é uma metodologia científica, né? Quer dizer, é uma pesquisa, é uma observação e uma solução, e dar uma solução em alguma coisa. E hoje nós vamos trazer aqui a metodologia científica no sentido de nós começarmos a entendermos, né, como que funciona isso, o que é isso, e como nós trazemos isso para a nossa vida. Né? Trazemos isso para nós. Metodologia científica é um conjunto de técnicas e processos empregados para a pesquisa e a formulação de uma produção científica. Eita, quando fala produção científica, normalmente quando nós estamos na faculdade a gente vê as falas, né, TCC e etc., dá aquele grande frio na barriga. Mas essa produção científica aqui que nós estamos querendo trazer é uma produção de nós termos base de dados, nós termos condição técnica de trazer esse autoconhecimento de forma estruturada, de forma eficiente para a nossa vida. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. A metodologia é o estudo dos métodos, especialmente dos métodos das ciências. É um processo utilizado para dirigir uma investigação da verdade no estudo de uma ciência ou para alcançar um fim determinado. Então, nós temos um objetivo, nós vamos fazer um estudo, tem um processo, que o processo é da seguinte forma. A metodologia científica aborda as principais regras para uma produção científica, fornecendo as técnicas, os instrumentos e os objetivos para um melhor desempenho e qualidade de um trabalho científico. Aqui eu estou colocando, deixando bem claro, né, que são os conceitos, né, utilizados. E o trabalho científico, né, é justamente o que nós preservamos nessa nossa escola, nessa inovadora forma de trazer conhecimento, é que tenha base técnica, tenha base científica. Nós não estamos fazendo nada aleatoriamente. Então, para lá. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Os métodos que fornecem as bases lógicas ao conhecimento científico são método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético, método fenomenológico e etc. São vários métodos, né? Mas esses são os mais usados. Quando começou? A metodologia científica tem sua origem no pensamento de Descartes, que foi posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton. René Descartes propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição de problemas em pequenas partes, característica que define a base da pesquisa científica. Então, percebem que a característica da metodologia científica é nada mais é do que eu buscar a verdade através das dúvidas, né? E decompor os problemas em pequenas partes, né? E definir essa base da pesquisa. E aí, no discurso sobre o método para o bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência, foi uma publicação, né, que Descartes fez em 1637. Né? Ele começou essa metodologia científica
ela foi, na verdade, vamos colocar assim, promulgada, direcionada a partir de 1637, né? Frase que me chamou, frase que me chamou a atenção. Aqui eu coloco uma frase que me chamou a atenção, muita atenção, né? Porque nós estudamos filosofia, nós estudamos várias áreas, e essa frase aqui me chamou muita atenção, que é a frase de Bertrand Russell, que diz o seguinte: ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe. Eita, pera. Ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe. Isso me chamou muita atenção e eu fui pesquisando, né, e vi que Bertrand Russell, né, diz, né, isso, que filosofia é um campo do conhecimento, que nós vamos dar uma olhadinha agora, né, na parte filosófica, é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Ou seja, a filosofia é um modo que representamos sem ter certeza, só refletindo bastante sobre algo. Já a ciência, nós temos uma resposta concreta, uma resposta que chega a uma conclusão que não se muda, mas que pode ser acrescentada a alguma coisa. Por isso que a ciência a gente sabe, mas a filosofia não. A filosofia é uma ciência de especulação. E o método científico é justamente isso, né? Ele vai. Vamos falar um pouquinho do Rousseau, né? Foi um dos mais influentes matemáticos, filosóficos e lógicos que viveram no século XX. Recebeu o Nobel de Literatura em 1950, em reconhecimento de seus variados e significativos escritos, nos quais ele lutou por ideais humanitários e pela liberdade do pensamento. O método científico é composto dos seguintes elementos. Nossa, né? Então nós vamos ver aí que os métodos científicos, né, é composto da seguinte forma: a caracterização, a criação, né, de hipóteses, né, as previsões, né, aonde isso leva, né, o que essa hipótese leva, o que essa ideia leva, né, e o testar. Né? Quer dizer, eu volto, testo, né, a caracterização, que é a denominação, ou então o que eu quero buscar, né, a qualificação daquilo que eu quero. Né? Então, aquilo que eu busco, né, aquilo que eu qualifico, observo, meço, né, eu crio uma hipótese, né, para explicar isso, né, explicar essas minhas observações. E a previsão é a dedução lógica. Quer dizer, eu tive a ideia, eu expliquei essas minhas hipóteses, e depois eu venho com uma dedução lógica dessa hipótese. E aí eu vou testando essas ideias, né? Essas hipóteses, e com critérios científicos se tornam verdadeiras. Qual o método científico da escola pertencer? Essa é uma pergunta bacana, né, de se fazer. Né? Qual é a nossa linha? Né? Qual a nossa observação? E como nós trouxemos, né, essa inovadora metodologia de conhecimento, de ensinar, de trazer às pessoas esse autoconhecimento, nesse seu olhar para dentro de si. Então nós vamos dar uma olhadinha que o método é o método fenomenológico. O método fenomenológico. O que significa isso? A fenomenologia é o estudo da ciência e dos objetos da consciência. A redução fenomenológica, apoké ou epoké, essa palavra significa o seguinte, né? Ela vem do grego e ele trouxe um entendimento interessante, né? Um entendimento interessante para essa palavra, que a exclusão ou a inclusão, ou melhor dizendo assim, o parar o juízo com o juízo. O que significa parar o juízo? Né? Significa eu estar aqui e tudo que está fora de mim é um mundo que eu tenho consciência dele. Eu crio uma consciência com relação a esse mundo. Eu crio uma consciência com relação a mim mesmo, né? Quando eu olho para mim. E é a mesma coisa quando eu digo assim, em outras palavras, né, mais fácil, quando eu me observo, quando eu observo o outro, ou como eu observo o mundo, né? E na nossa vida dinâmica a gente não tem tempo para trazer esse porquê para nós. Então nós precisamos dessa técnica, né? Essa técnica do observar, que significa eu observar a mim sem julgar. Quando eu faço isso, eu entro numa consciência e a isso me ajuda a conhecer a minha verdadeira natureza. Isso me ajuda a discernir esse momento que eu estou agora, aqui e agora. E também quando eu olho para o mundo, olho para o outro, sem julgamento, o mundo é como é, as coisas são como são,
e eu vou descobrindo, eu vou tendo uma consciência melhor com relação a mim e com relação ao mundo. Então, a redução fenomenológica é o processo pelo qual tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência. É um fenômeno que consiste em se estar consciente de algo. Coisas, imagens, fantasias, atos, relações, pensamentos, eventos, memórias, sentimentos, tudo, etc., constitui nossa experiência da consciência. E quando nós fazemos um Epocare, nós temos essa experiência mais profunda, né, dessa nossa consciência. Fenomenologia, aquilo que se apresenta ou que mostra, o logos, explicação, estudo. É uma metodologia ou um modo de pensamento filosófico que retoma a importância dos fenômenos, os quais devem ser estudados em si mesmo. Tudo que podemos saber do mundo e de nós próprios resume-se a esses fenômenos, a esses objetos fenomenais que o ser experimenta em sua finitude. Viktor Emil Frankl foi um reconhecido neuropsiquiatra austríaco que criou um método terapêutico chamado logoterapia. Ele nasceu em Viena, Áustria, em 26 de março de 1905. Né? Então, Viktor Frankl, ele criou um método terapêutico chamado logoterapia, que essa logoterapia nada mais é do que uma escola psicológica de caráter multifacetável, de cunho fenomenológico, existencial, humanista e teísta, conhecida também como psicoterapia do sentido da vida. Esta linha de trabalho é muito interessante, muito importante para nós, e nós vamos fazer, né, um outro vídeo, né, falando apenas sobre a logoterapia. Né? Fenomenologia é uma metodologia ou modo de pensamento filosófico que retoma a importância dos fenômenos, os quais devem ser estudados em si mesmos. Tudo que podemos saber do mundo e de nós próprios resume-se a esses fenômenos e esses objetos fenomenais que o ser experimenta em sua finitude. Diante disso, né, diante dessa exposição, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos, né, essa linha de trabalho e, falando sobre metodologia científica, nós trazemos muitas possibilidades na nossa vida. E agora eu termino, né, dizendo assim, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Sócrates. Né? Então, o saber é fundamental para nós e o não saber não é bom. Muito obrigado. Até a próxima.